E é algo que foi muito doloroso também, muito desse caminho, e de perceber que o perigo, a violência, a dor, a hierarquia, a exploração vinham em nome de amor, né? Vinha em nome do cuidado, vinha em nome do respeito, da fidelidade, da confiança, né? E eu acho que perceber isso nos desafia a ter essa ousadia de olhar também com esse olhar de avaliar a saúde de algo, mesmo daquilo que a gente considerou casa, daquilo que a gente considerou lar, colo, né? O preço que isso nos custa, né? E eu lembro muito, assim, que até pensando nessa questão que eu estava falando antes, né? De que quando eu estava na igreja, eu também pensava assim, né? Que as pessoas faziam com a palavra de Jesus algo muito ruim, algo muito violento, mas que era uma palavra de amor. E aí eu até lembro no trecho que está em Mateus, eu não lembro agora o capítulo, mas que é uma cena que Jesus está conversando com os apóstolos e os apóstolos perguntam, né? Como é que a gente sabe quando você vai retornar? Quando é que vai ser o fim do mundo, né? Que nesse contexto é algo positivo. E aí ele responde: quando a minha palavra for pregada a todos os povos e todas as nações do mundo todo, né? Então, se alastra no mundo essa lógica porque ela não permite a concomitância, né? A gente sabe que quando uma igreja evangélica, por exemplo, entra no território indígena, não vai ser o discurso assim, olha, Jesus é um dentre muitos deuses, você pode simplesmente acrescentar a sua fé a essa que está tudo certo. Vai dizer o seguinte, que esse é o único verdadeiro e que você deve abandonar, né? Se converter. Eu acho que a ideia de conversão é extremamente perigosa, inclusive quando a gente fala sobre, ó, que maravilha ter a troca com a teóloga, já lembra o trecho, dessa questão de que você precisa deixar de um estado e passar para outro, né? O estado de pecador, para você estar limpo desse pecado. E a gente passa o tempo todo por esse tipo de violência, né? De que você tem que se arrepender e se converter. E para mim foi muito revolucionário mesmo na minha vida. Antes de eu querer, né, me converter ou ser perdoada, perguntar o valor, né? E é muito, muito nítido nesse sentido. Qual que é o valor que sustenta essa premissa, né? E nessa questão, assim, do amor que eu estava falando, né? Tem outro trecho, né, que diz algo assim: todo que crer e foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Esse trecho, eu acho ele muito ilustrativo também do que a gente está falando aqui, porque sim, é amor, né? Mas amor a quem se converte, é amor a quem se arrepende, alguém, a quem deixa, né? A quem se alinha a essa lógica. Então, quem não crê é condenado ao inferno, né? Então, é algo até que, quando eu leio, por exemplo, né, esses trabalhos da patrística, da escolástica, né? Tentando aí dar novas, na época, né, novas respostas a esses dilemas, essa questão do livre-arbítrio retorna, né? E eu acho que no contemporâneo é algo muito forte da gente pensar, porque a ideologia capitalista, ela se inspira muito nessa lógica cristã da meritocracia, né? Então, se você tem como ir ao céu, se você quiser obedecer, se você seguir esse caminho, e eu até faço essa provocação, né? Porque se você fala para uma pessoa assim, ah, eu sou a favor de que boas pessoas sejam condenadas ao inferno, há um constrangimento aí, né? Porque vai ser condenado ao inferno quem é mal, né? Então é uma moralidade que orienta isso tudo, né? E é por isso que no poema assim, eu friso muito que não adianta eu querer mais inclusão no céu, mais vagas nesse céu, se ele só existe porque existe o inferno, né? Então, abrir mão dessa ideologia é algo muito processual, né? E muito profundo também, né? Porque eu acho que mexe com várias camadas do que a gente aprendeu a vida toda, né?